Verbum caro factum est, verbum panis factum est. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Seja bem-vindo, querido irmão Diácono Eurípides, também no seminário, fazendo seu estágio na cidade de Porto Ferreira, paróquia Nossa Senhora Aparecida, e hoje nos visita também para concluir a sua vacina no dia de amanhã. Coisa bonita, importante, cuidar da vida para servir bem. Irmãos e irmãs, celebramos o 24º domingo do tempo comum, no mês em que a igreja escolhe, para lembrarmos a importância da palavra de Deus na nossa vida, a Sagrada Escritura. Marcos, o evangelista que lemos este ano, continua a nos apresentar quem é Jesus, o pão do céu descido na terra para a nossa salvação, o pão da palavra que nos faz experimentar do pão do céu, para fazer este céu acontecer nas nossas vidas. Acontecer o céu nas nossas vidas não significa que estaremos isentos das provações e sofrimentos humanos. E há de nos prestar atenção o fato de que, em algumas ocasiões, o ser humano não quer aceitar, não quer compreender, não quer passar pelo sofrimento. Tentamos proteger de todas as maneiras os pequeninos. Quando somos grandes, reclamamos
ou sofremos mais do que é preciso por causa das coisas ruins. Mas o pior de tudo é quando o sofrimento fica esvaziado de significado. Sofremos por coisas vãs, desperdiçamos a nossa vida com coisas doloridas e que não nos trazem nenhum benefício, nenhum crescimento, nenhuma transformação, nenhuma cura. Então vamos descobrir por que Jesus pergunta quem ele é e depois fala do sofrimento da cruz. Antes disso, vamos olhar na primeira leitura para o profeta Isaías, um homem de Deus que falou muito de Deus para os israelitas, mas que não foi ouvido. A palavra que da boca do profeta Isaías brotava era plantada por Deus, era o eco da palavra de Deus, mas incomodou os grandes, incomodou os que estavam no pecado, e ao invés de se converterem, preferiram o sofrimento e o sacrifício do profeta. Começaram a persegui-lo, humilhá-lo e jurá-lo de morte. Mas, diante de tanta humilhação, perseguição e dor, o profeta consegue colocar a sua vida naquilo que é capaz de sustentá-lo, naquilo que é capaz de fortalecê-lo, naquilo que é capaz de salvá-lo, a graça de Deus. Ele diz que não se desvia do sofrimento, da humilhação, das bofetadas e gusparadas, mas ao contrário, ele prefere a justificativa que vem de Deus. E se todos estão contra ele, se todos o veem como seu adversário, ele sabe que Deus é o seu auxiliador. Então mantém-se firme na fé e não tem medo de que seja condenado por mãos humanas. Será que nos momentos difíceis da nossa vida, será que em nossas provações, nós temos a coragem, a capacidade de colocar o nosso coração naquilo que de fato nos sustenta, nos fortalece, daquilo que de fato revela o auxílio de Deus para a nossa vida? Será que nós somos capazes de encontrar a Deus, a sua ação, quando nós estamos passando pelas provações e sofrimentos? Ora, pois, durante muito tempo nós ouvíamos algumas pregações dizendo que era preciso nós nos separarmos do mundo, nos afastarmos do mundo, porque o mundo está impregnado de coisas ruins e das consequências do pecado. É claro que o mundo sem Deus fica muito ruim, mas o mundo que Deus criou para nós, ao contrário, era muito bom. E é este mundo que nós precisamos fazer acontecer. E o que nós cantamos no Salmo é algo de extrema importância. Não sair do mundo para nos livrar do sofrimento, mas ao contrário, permanecendo no mundo, enfrentar e vencer o sofrimento humano, seja ele causado por qualquer que seja a situação. O refrão do Salmo nos fez rezar: andarei na presença de Deus. Então a gente já aprendeu com o profeta que nos momentos difíceis, no momento da injustiça, da dor, Deus é o nosso auxiliador. Aonde é que nós vamos andar na presença de Deus? Só quando a gente chegar ao céu, lá trancadinho dentro do sacrário com Jesus? Não. Andarei na presença de Deus, junto dele, na terra dos vivos. É aqui que o auxílio de Deus deve nos fazer homens e mulheres de fé, cheios de coragem, de esperança, cheios de dons para enfrentar as dificuldades da vida. É neste mundo do qual nós fazemos parte que nós precisamos expressar
a ação de Deus através da nossa vida. E quem está ensinando isso é Tiago, a comunidade. Primeiro ele ensinou semana passada que quem deve se sentar à mesa é os que estão mais precisando, os que estão caídos e sentados no chão. Não adianta nos iludirmos com as joias e as roupas finas, se a comunidade não volta o olhar para os pequeninos e sofredores. Agora, Tiago vai dizer, não adianta a gente dizer que tem fé sem não fazer nada. Então me mostra a tua fé com obras, porque as minhas obras, diz o discípulo, revelam a fé. Sem entrar em partidarismo, ideologia política, nós acabamos de celebrar o dia 7 de setembro e o Brasil inteiro se movimentou contra, a favor, por isso ou por aquilo. E passado o dia 7 de setembro, quais foram os bons frutos de toda essa movimentação? Quais pessoas que de fato estão passando por dificuldades, sofrimentos humanos e que foram ajudadas, resgatadas em sua dignidade com toda essa movimentação? É muito falatório, é muito partidarismo e pouca prática que revela de fato a preocupação com a vida humana. Esperemos que toda essa movimentação ainda produza algum fruto, mas é preciso que aquele e aquela que se comprometeu com a palavra de Deus faça os frutos desta palavra florescer. E às vezes a gente pensa que os frutos da palavra são grandes obras, coisas espetaculares. Não. Os frutos da palavra de Deus se expressam em obras quando o marido cuida bem da esposa, quando o pai e a mãe cuidam bem dos filhos, quando os filhos podem crescer num ambiente de diálogo, oração e perdão, quando nós nos comprometemos com a comunidade, quando a roupa que não serve mais ou que a gente não gostou é repartida, doada para quem nada tem, quando na abundância do pão de cada dia nós repartimos um pouquinho com quem não tem nem o que comer, que dirá fé e dignidade. Então as grandes obras se fazem no nosso cotidiano. Quando estamos em Deus, nós aprendemos que o sacrifício da vida vale a pena por aquilo que é bom para mim, para você e para a humanidade inteira. Por isso a pergunta: quem é o Deus que nós acreditamos? Quem é o Cristo que nós estamos conhecendo e queremos seguir? Para a multidão, quem é ele? Falando bonito desse jeito, só pode ser João Batista. Não, é maior que João. Se não é João, então é Elias, o profeta antes de João, a quem nós gostamos tanto. Também é maior que Elias. Então é um outro profeta maior do que todos eles. Não, Jesus não é só profeta. Já que a multidão ainda não identifica o Salvador e Messias, e vocês que estão pertinho de mim, Jesus pergunta aos discípulos: para vocês, quem eu sou? E Pedro logo se arrisca de maneira ousada e diz: tu és o Messias. E Jesus disse: você tem certeza do que você está dizendo? Porque Pedro ainda pensava no Messias que fosse ocupar mais uma vez o trono de Davi, que fosse resgatar a identidade, fosse resgatar a supremacia do povo de Israel. Pedro ainda pensa apenas num reino humano. Ele ainda não consegue entender a proposta de que em Jesus o reino que vai ser instaurado é o reino de Deus definitivamente. Então Jesus diz: cala a boca, Pedro. Quem é que não quer o supermarido, a superesposa, o superpresidente, o superprefeito? Quem é que não quer, um Deus que seja como o do TikTok, o mestre dos magos, que resolva tudo de uma hora para outra com um estralar de dedos? Não, esse Deus não existe. Deus é Deus e é absoluto.
E Cristo é a certeza deste Deus absoluto junto de nós. Então Jesus vai dizer: Pedro, é o Messias que você está procurando? Vou te dizer quem que é. O Messias é o Filho de Deus que desce na terra, que vai ser rejeitado, humilhado, como o profeta foi no Antigo Testamento, porque ele fala a verdade. O Messias é aquele que vai morrer por vocês, carregando o peso da cruz em seus ombros, para mostrar que o sofrimento só se justifica quando é realizado por uma entrega de amor. O sofrimento só se justifica quando o fim último não é a cruz, mas a vida plena e a vida eterna. Então, Pedro quer fazer o favor de se afastar de mim. E Jesus chama Pedro de Satanás, mau amigo, aquele que é contrário a Deus. Você não pensa como Deus, mas pensa apenas de uma maneira triunfalista como os homens. É claro que o ser humano pode alcançar a plenitude da graça, mas quando eu digo servir, o poder se torna serviço. Quando a ação humana tem o seu fundamento na palavra, no Evangelho de Jesus. E aí Jesus deixa de repreender Pedro e olha para a multidão como hoje ele olha para nós. E diz: presta atenção, vocês estão carregando tanta coisa que não serve para nada. Vocês estão apegados a tanta coisa que não leva nada a lugar nenhum. Vamos abaixar o nosso nariz, porque só não o nariz precisa ser elevado, mas o corpo todo. Vamos deixar o que não serve para nada para trás. Vamos desistir daquilo que não é para nós e vamos colocar os pés no chão. Cada um faça a sua parte, pega a cruz de cada dia, faça da sua vida um sacrifício que vale a pena, que tem sempre como consequência o amor, o perdão, a verdade, a solidariedade. Então, se alguém de fato quer ver o Cristo salvar a humanidade, basta tomar a própria cruz e segui-lo. Porque quem preocupa-se só consigo mesmo, só com o seu partido, só com as suas ideias, só com isso, esse está perdendo tempo, está desperdiçando a vida, está fazendo sacrifícios vazios. Mas aquele que se entrega, aquele que se sacrifica, que se consome, que se doa, aquele que faz da sua vida o instrumento, como eu disse, da graça de Deus, e então, por causa de Jesus, olha como a vida se transforma quando nós colocamos um propósito. Por causa de Jesus e por causa do Evangelho, esse então salva a sua vida. Qual é o caminho que nós queremos? Continuar desperdiçando a vida em sacrifícios que não nos levam a nada? Ou, de fato, assumir aquilo que nós precisamos transformar e lutar para que a vida seja diferente? Para mim, para você e para a humanidade inteira. Se a gente escolhe a segunda opção, então Deus vai estar ao nosso lado para nos auxiliar. Então nossa vida vai estar em Deus e Deus vai estar na nossa vida onde quer que estejamos. Então sim, nós vamos ter que carregar também uma cruz, mas sim o nosso sacrifício, como o de Jesus, vai ser por amor e com grande propósito de fazer a vida humana ser plena. Que nós possamos permitir que a palavra de Deus nos conduza, ilumine, mostre aquilo que ainda a gente não viu, faça ouvir o que ainda os ouvidos insistem em permanecer fechado. Abra o nosso coração e a nossa boca para que então o melhor de nós possa ser oferecido para aqueles que estão à nossa volta, para aqueles que mais precisam, exatamente como Jesus fez. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, se a gente quer continuar o caminho, é bom se fortalecer. Por isso, na Santa Missa, nós professamos a fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Verbum caro factum est, verbum panis factum